Olá! Aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição vamos falar sobre preservação ambiental e mudanças climáticas, reforma trabalhista e seus efeitos, hábito da leitura e identidade cultural da música do nosso estado. Eu sou Marité Kog e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. O governo italiano selecionou 400 jovens de todo o mundo para discutir sobre a preservação ambiental e as mudanças climáticas que estamos passando. Entre esses jovens, um sul-mato-grossense de 28 anos, Eric Marquiterena. Jornalista, nascido em Campo Grande, que passou parte da infância na aldeia Cachoeirinha, em Miranda, e que defende as causas dos povos indígenas. Vamos conferir a entrevista do programa Perspectiva. Eric, o evento é o Youth for Climate. Ele foi provocado pelo governo da Itália, que selecionou jovens pelo mundo inteiro, foi isso? Exatamente. Há um anseio na Europa, por parte da juventude, de que sempre se discutiu COP, sempre se discutiu a portas fechadas, e com muita dificuldade a sociedade civil, principalmente a juventude, ficavam sempre de fora. E aí, quando se falava na pauta futuro, a juventude não conseguia colaborar com as pautas, e aí os meios eram por outras formas, e aí a dificuldade se tornava ainda maior, porque muitos dos jovens não tinham acesso ao parlamento, que seja, e muito menos a cúpula da ONU, né, no que tange a COP. Então, depois de muito pedido, né, da sociedade civil, dos jovens ativistas, várias cartas, o governo italiano se sentiu sensibilizado, mas principalmente o Ministério da Educação, a fim de pensar uma educação socioambiental em torno das mudanças climáticas para sensibilizar a sociedade civil. Olha que importante. Então, pela primeira vez, uma juventude se reúne numa pré-COP, e pela primeira vez nós temos 4 indígenas, né, do mundo participando desse processo. Então, mesmo que ainda seja pouco, depois de 92, né, que foi a mais emblemática, já passaram quase 30 anos, vai chegar a quase 30 anos, e apenas agora a gente se pergunta por que só agora envolver a juventude. Então, é importante colocar que é um passo muito importante, é um marco para a juventude e é um marco para a população indígena, é um marco para o povo terena, do qual eu faço parte, e a gente, enquanto juventude, já tinha esse anseio de discutir mudanças climáticas junto com quem toma a decisão. Até porque as maiores áreas de preservação hoje no mundo estão sob posse e estão em reservas indígenas ou terras indígenas homologadas ou não. Principalmente no Brasil, que é a região amazônica, né? Que é a pauta hoje global e que muita gente traz aí para discussão. Eric, num evento como esse, quais são as principais pautas? É a mesma coisa no Brasil que o resto do mundo? As pautas se assemelham ou cada região tem a sua particularidade? Bom, no mundo a pauta é única, né? Quando você fala em aumento da temperatura, você automaticamente torna por obrigatoriedade todo o planeta se solidarizar e pensar em uma estratégia possível para não aumentar a temperatura do nosso planeta. O que impacta isso, né? O que impacta isso é que no mundo nós temos uma economia muito ainda colonizadora, vamos colocar assim, de que explora muito a matéria-prima, que ainda faz negociações a longas escalas assim de extração, que, por exemplo, o desmatamento, a mineração, eles ainda enxergam de forma primitiva a única maneira de levantar a economia. Sendo que outra parte do planeta já está investindo em sustentabilidade, que já está sofrendo com os impactos globais, né, do aquecimento e das mudanças de temperatura, e automaticamente eles se encontram, né, nessas cúpulas. Então, quando você traz isso para uma cúpula, para uma assembleia, você vê o quanto de informação você pode trabalhar e quantas possibilidades você tem, sem que a gente não agrida o direito à vida, né, de vários povos. E aí, quando falam sobre direito à vida, não é só quando
no Brasil, por exemplo, a contaminação de mercúrios na população ribeirinha, população indígena, quilombola, quanto também nas regiões, por exemplo, África, América do Norte, né, América Central, que também enfrentam, né, esse mesmo processo extrativista que acaba poluindo muitas das vezes os rios, que muitas populações ainda usam por usufruto, ou seja, é dali que eles tiram o próprio sustento, como o pescado, como os frutos, né, como o cacau, como, enfim, vários frutos que hoje circulam pelo planeta. Então, isso também afeta diretamente a segurança alimentar do mundo. Quando você fala sobre extração, desenvolvimento, abrir economia, precisamos explorar, automaticamente isso vai ser cobrado futuramente. A família Espíndola é conhecida pelo talento na música e nas artes plásticas. Um desses irmãos é o Gilson Espíndola. Nascido em Aquidauana, ele é educador físico por formação, mas a grande paixão é pelo violão e a música. Conheça a trajetória de 40 anos desse cantor que tem participação cultural na identidade musical de Mato Grosso do Sul. Trabalhei com educação física por um bom tempo, né, bem? Eu trabalhei 10 anos na área de educação física, eu me formei em 85, aí chegou um período da educação muito difícil, né, assim, quer dizer, quando foi fácil a educação, né? É verdade. Mas aí a parte financeira realmente estava difícil e eu toquei, antes de fazer educação física, eu toquei na noite, né? E aí, cara, a paga da noite estava bacana. Aí eu fiz umas contas, bem, eu falei, rapaz, eu acho que se eu tocar 2 noites, eu vou ganhar o que eu ganho no mês na escola. Aí 2 noites? Exatamente. Caramba. Aí chamei a dona Márcia e falei, olha, eu acho que eu vou voltar a tocar. Dona Márcia é digníssima do Gilson. Aí ela falou assim, cara, você faz 10 anos que eu vejo que você está, assim, feliz. Porque a música realmente fala muito alto, né, bem? É um apelo. Mas vamos contar então essa história. Da onde vem? Obviamente, quando fala teu nome, teu sobrenome, as pessoas já remetem, mas conta um pouco da tua história de vida, tua história musical. Você falou que nasceu aqui da Aquidauana, ficou pouco tempo lá e já veio para Campo Grande. Isso. E para Campo Grande você morou em que bairro? Sempre morou naquele bairro? Sempre morei. A gente veio para cá, eu vim de Aquidauana, me parece, em 65, mais ou menos, eu tinha 1 ou 2 anos. Meu pai já comprou aquela casa na Amândio de Oliveira, 115. Eita, histórica, né? Amândio de Oliveira. E ali eu passei toda a minha infância, estudando no Perpétuo Socorro, colégio ali, né? Subia uma quadra ali, eu estava na escola. Professor Heitor Romero Marques. Rapaz, tempo bom demais. Professor Albertina. Que tempo bom mesmo. Muito legal. E irmã Joana. Irmã Joana. Porque eu sou do Perpétuo Socorro desde o pré. Eu entrei no pré-primário, ali na Afonso Pena, ainda na frente para Afonso Pena. Depois é que a gente foi para o ginásio, era ali na Amândio de Oliveira, né, a entrada. E eu saí do Perpétuo Socorro no primeiro ano científico, porque não tinha mais. Quer dizer, eu ia sair na 8ª série porque não tinha, aí quando eu terminei a minha 8ª, chegou o primeiro científico, que era contabilidade, aí eu fiz o primeiro científico, depois, no segundo ano, que eu fui para o Dom Bosco. A vida toda ali, A vida toda ali. Da tua casa até a escola dá quantos metros? Então, dá 150, 200 metros. Acordava né? Em cima da hora. Acordava na hora. E ali fiquei sempre ali, né? Você sabe, eu tenho uma história curiosa do Perpétuo Socorro, rapidamente contar, porque eu fui seminarista redentorista. Sim. E o primeiro, agora não tem mais, mas o seminário funcionava ali no fundo da igreja Perpétuo Socorro, que agora virou, né? Lugar de adoração, e ali eu fiquei ali, então, além de ter estudado no Perpétuo Socorro, eu fui seminarista ali no Perpétuo, cantava na novena das 3. Legal, né? Gilson, e essa questão da música, desde criança, que instrumento que você toca? Eu sei que seu teu irmão toca. Teu pai toca também, tua mãe? Quem que é da tua? Pai. O meu pai dos troncos, porque são 12 irmãos, né, dos Espíndolas. Meu pai da Tetê e do Geraldo, a mãe do Roberto, são 12. E o papai era o cara que é músico diletante, ele tocava nas festas e tal. E eu nasci e cresci vendo meu pai tocar as guaranias, os sambas, né, o samba-canção, aquela coisa, as polcas paraguaias. E fui aprendendo com ele ali, né? Depois, escola, Perpétuo Socorro, né, levava o violãozinho lá, já se apresentava, né? Então, e ali eu fui crescendo. Quando eu fui para o Dom Bosco, já tinha o Fico
festival interno do Colégio Objetivo. Cara, eu lembro. Lembra? Lembro. Então. Que bacana, né? Ali né? eu participei de 2 festivais, se não me engano. Até eram bem disputados os festivais, né? Cara, era torcida organizada. Né? Era o clima era clima de final de Copa, de né? Guerra, era. E eu fiquei uma vez num 5º lugar e uma outra vez... Não, nessa vez que eu fiquei em 5º lugar, quem ganhou foi o Beco Santa Negra. O Beco? O Beco, cara. E o Beco era uma música meio política. Falava, os homens de terno estão nu como um dia, fazem tantos projetos, ficam só em teoria. Rapaz, e naquela época o Benê não deixou ir. Não, nem foi o Benê, cara. O Benê era o coordenador do Objetivo. O coordenador do Objetivo. Famoso Benê. E acabou que ele não pôde cantar essa música, cara, no Ibirapuera. E a gente foi para disputar no Ibirapuera de São Paulo, a Nacional. Caramba. E chegou lá, a gente... Não, ia cantar uma outra música, né? Mas na hora, vamos cantar essa música. Aí fizemos um acordar. Os homens de terno, os caras acabaram com o som. Caramba. Época época de repressão, né? Aquela época. Ó, os saudosos da ditadura, vê que bizarro que é uma ditadura, né, Gilson? Que isso, né? Bizarro, né? Questionar letra de música, juventude. Cara, né? era um troço, né, bicho? Nós vivemos o finalzinho da ditadura, pois né? Não pegamos nada dela e já era um saco, né? Já era um saco. Eu fazia movimento estudantil, então cheguei assim digamos, a ter amigos detidos por alguns dias, né? A gente fazia, né? Mesmo na questão racial, a gente ficou sabendo depois de 85, você se formou, a gente criou o Grupo TES. Sim, na verdade, você se casou em 85, você me falou, né? Foi isso. O Grupo TES trabalha tudo zumbi. E depois a gente ficou sabendo que tinha informantes lá do Serviço Nacional de Informação na nossa reunião. Enfim, então era um período triste, terrível, né? Na nossa história, né? Deus o livre. Mas, Gilson, aí o gosto... E você, que instrumentos que você... Então, eu toco violão. Violão. Né? Meu instrumento que eu me acompanho, né, Benhur? Eu sou um cara... não sou instrumentista, né? Eu vim de uma geração... não sei nem se é a geração, é eu mesmo que fui muito burro, de achar assim, não, se eu estudar muita teoria, eu vou tolher a minha criatividade. E dancei, né, velho? Porque devia ter estudado. Dançou em parte, porque, né? Mas eu teria muito mais facilidade hoje, ser, né? E aí depois vai passando o tempo, você vai ficando preguiçoso para estudar. Mas é interessante essa coisa, né? A gente tinha preconceito com a teoria, né? Preconceito com a teoria. Tudo é na intuição, tudo é na base, né? E ó, você jovem que está nos acompanhando, intuição, pegada faz bem. Mas a teoria é fundamental, né? Não tem como. Fundamental. Né? Eu vejo, eu sofro isso, sabe? Porque muitas vezes eu crio uma melodia e aí eu não consigo me acompanhar. E aí como eu sou limitado no violão, eu acabo mudando a melodia por causa da harmonia, da limitação. Isso acontece, então acontece. A reforma trabalhista na vida dos terceirizados. É assunto que virou tema de mestrado de Sociologia apresentado pelo advogado Gustavo Jara Russo. O livro se concentra no impacto da precarização das relações trabalhistas dentro do ensino público superior brasileiro. Confira a entrevista. Invisibilidade é um estudo de caso da terceirização na universidade pública, né? E aí eu, como estudei o mestrado na UFGD, eu tomei por eventualidade algo que seria interessante ali estar com contato, né? Por conta da seu locus do estudo. Falei, poxa, eu vou estar todo dia ali, é um lugar para eu averiguar onde tem terceirização, e tem muita terceirização lá, né? E, João, você é advogado de formação, né? Os mestrandos em Sociologia lá na UFGD, na verdade, eu imagino que a maioria deles tenham vindo da própria Sociologia, né? Das Ciências Sociais. Você acha que a sua formação em Direito facilitou? Qual foi o diferencial que o seu background estudando Direito trouxe para os seus estudos sociológicos? O direito foi o primeiro contato, por assim dizer, com as ciências sociais, né? E aí, depois da graduação, eu vi a possibilidade da gente conseguir, interdisciplinarmente, né, conseguir trabalhar tanto uma ciência, que é a jurídica, tanto quanto as ciências sociais, ali, seja da ciência política, da antropologia, ou propriamente da sociologia, que é o campo que eu acabei tomando por estudo ali. E
juntar, né, num só conceito que a gente viu aí, dentre tantos outros que é possível, né, a gente vai poder aí, enfim, só para título de comentário mesmo, outro processo que a gente pode estar discutindo bastante desse ponto de vista aí da sociologia do trabalho, atualmente é o processo da uberização, né, mas já é um início de discussão de que reflete no direito, na sociologia, esses entraves de não ter regulamentação, né, essa informalidade e a precarização do trabalho, que também aí a precarização do trabalho comunga diretamente com essa nossa discussão da terceirização. Né? Por isso que eu estou só abrindo esse parênteses um pouco grande para falar desse processo da uberização, que também é muito importante atualmente, tanto quanto ou até mais, não sei, a respeito da uberização. Bacana. E sobre a metodologia do livro, né? Você despertou o interesse em estudar as relações de trabalho terceirizadas lá na UFGD, né? Foi na UFGD, né? Foi. E a partir do momento que você escolheu o tema, você conversou com o seu orientador e decidiu como que seria feita essa pesquisa, né? Explica pra gente como que foi esse trabalho de campo. Isso, a técnica de pesquisa utilizada no decorrer da dissertação foi a de análise documental por meio de documentos colhidos tanto em sítio público da própria UFGD na internet, né, quanto em documentos oficiais concedidos pela própria instituição, né. Mas, para além dessa análise documental, a gente sentiu a necessidade, até por ser uma pesquisa que tinha como ponto de partida um marco teórico metodológico, Radamés, da sociologia do trabalho, né? E aí, embora eu tivesse vindo do direito, como a gente estava falando, que foi um marco inicial, nessa modificação de ciência, para poder compreender também a sociologia, eu tive que passar por um processo, né? E absorver literatura diferente da que a gente vinha acostumado na graduação, né, do direito. E aí... Essa foi a primeira dificuldade que você encontrou no caminho? Essa foi uma primeira dificuldade metodológica que eu encontrei, foi a questão da ciência, né? É um outro campo. Você precisa ter uma introdução, ainda que seja minimamente adequada do ponto de vista da ciência, da sociologia, né? É outra literatura, é outra ciência, e aí a gente passou por esse processo. Quando a gente entra para fazer a pesquisa e entende que tem que fazer uma pesquisa documental, a gente também sente que tem que fazer uma pesquisa, como era da sociologia, algo mais... algo que tivesse mais contato, né? Algo que tivesse mais precisão da absorção, seja, né, eu fiz entrevistas onde a gente coletou somente o áudio, não foi coletado o vídeo, né? Tudo mediante autorização dos entrevistados, mas somente o áudio. E o vídeo ele revela, às vezes, né, pela expressão, algo mais, mas a gente não tinha nem tempo e material para isso, nós fizemos só sobre o áudio, e aí a própria voz também revela, né, no discurso, porque a gente precisa, às vezes, mais do que aquela coisa engessada do documento, que também é uma fonte de pesquisa extremamente importante, ela é fiel, ela é aquilo que está posta, né? E já a entrevista, né, é uma coisa, às vezes, mais do momento ali. Mas a gente sentiu essa necessidade e essa técnica se encaixou, né, com o objetivo de apreender mesmo o cotidiano do trabalho dos participantes, né, através das falas dos sujeitos, que expuseram as pretensões, as dificuldades, os desafios, né, as lutas diárias desse âmbito de vida social, que é o trabalho deles ali como terceirizados e terceirizadas, né. Então esse critério foi definitivo para que a gente pudesse decidir de fazer entrevista mesmo. E aí os sujeitos foram escolhidos a partir da representação que tinha ali, né? Foram feitas entrevistas individuais, né, que apresentaram vários graus de representação. E aí a gente tinha na relação ali de terceirização, por si só,
inicialmente, 3 grandes sujeitos, né? A prestadora de serviço, a tomadora de serviço, né? E o trabalhador e a trabalhadora terceirizada. Enquanto na relação clássica de trabalho, bilateral, né? Lá do direito do trabalho que a gente vê na faculdade, a gente tem um empregador e um empregado. Aí na terceirização a gente tem 3 sujeitos ao invés de 2, né? A tomadora, que é aquela que recebe o serviço, no caso da minha pesquisa, foi a UFGD. A prestadora de serviço são aquelas empresas terceirizadas que ganharam a licitação e têm o contrato ali firmado com a instituição pública federal de ensino, por determinado período e por determinado valor, e que contratam, então, os trabalhadores terceirizados para, então, realizar aquele trabalho naquela função, né? Você buscou entender o que motivou esses impactos da terceirização na vida, efetivamente, deles. Foi isso? O grande cerne da pesquisa é tentar entender onde e como a terceirização impacta na vida desses trabalhadores, de que forma. E aí, para tanto, a gente, né, utilizou dessa metodologia, dessa técnica de pesquisa, melhor dizendo, né, da entrevista, né, individual, semi-estruturada, né, sendo gravado o áudio com alguns participantes. Eu passei também alguns questionários para os terceirizados, para conhecer eles melhor. Eu entrevistei várias pessoas, eu não entrevistei só terceirizados. Ao decorrer da pesquisa, a gente viu que a gente precisava ter contato. Como era uma pesquisa que na UFGD ainda não tinha sido iniciada, a gente tinha que fazer um panorama geral, né? Hoje a gente tem, inclusive, eu publiquei recentemente, depois no final a gente pode até comentar mais, um texto com um acadêmico do programa de Sociologia da UFGD, que também está estudando terceirização. Então, uma outra pesquisa está ocorrendo lá, mas na época a gente não tinha esse panorama geral. E aí a gente tinha que apresentar isso. E a terceirização na UFGD é muito grande, né? É mais fácil você pensar o que não tem de terceirização do que o que tem. Porque se a gente pensar o que não tem, são professores, alunos e técnicos, atualmente. O resto de todas as pessoas que trabalham por lá são terceirizados, em todas as funções: vigilância, manutenção, portaria, sonorização, a fazenda experimental, né, o pessoal lá das ciências agrárias que... O livro e a sua importância como fonte de conhecimentos cultural. A escritora Raquel Naveira é autora de mais de 30 livros e ocupa a cadeira 8 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Os livros de Monteiro Lobato foram a sua primeira paixão e grande influência para navegar no mundo literário. Raquel Naveira conta mais detalhes do sabor da leitura na infância e por qual motivo começou a escrever livros. No meu caso, foi de infância, uma vocação, um chamado de infância. Eu sempre vi o mundo através da palavra. O meu ser e estar no mundo é através do poder, da magia da palavra e do livro. Minha infância foi numa casa com uma biblioteca muito grande. Meu avô português era um leitor de poesia, que sabia de cor muitos versos, e eu ficava encantada com o livro como objeto. Eu já imaginava, quando criança, que aqueles livros tinham vozes, e gostava de folhear, de ver as gravuras. Depois me apaixonei pelas cantigas de roda, ouvia uma letra qualquer e já intuía que ali estava presente a poesia, um manejo com as palavras. Então, no meu caso, foi algo muito natural. Eu li As Reinações de Narizinho, porque a minha geração é uma geração lobatiana. Nós recebíamos de presente a coleção do Monteiro Lobato, e aquele era o nosso celular, era o nosso videogame, e eu li toda a coleção,
E eu pensava assim, eu quero no futuro ser uma escritora como Monteiro Lobato. E aí meu avô me levou ao sítio do Pica-Pau Amarelo, em Taubaté, e ali eu já fiz uma espécie assim de consagração interior àquele mundo da leitura, do saber com sabor, com emoção, como eram passados no livro do Lobato. Bacana. Sua obra é tão rica, né, sendo reconhecida e apreciada por escritores e críticos, como Fábio Lucas, Lígia Fagundes Telles, Nelly Novaes Coelho, Antônio Hawais, Ledo Ivo, entre outros. Seus livros de poemas Abadia, de 1996, publicado pela editora Imago, e Casa de Tecla, de 1999, publicado pela editora Escrituras, foram finalistas do Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, CBL. Quais poemas são retratados neles e, em sua opinião, qual que é a importância da poesia para a literatura e de que forma que as pessoas podem começar a consumi-la, Raquel? Você havia citado, João Humberto, poetas que eu considero muito como influências, como primeiras leituras da poeta. Você falou em Cecília Meirelles, que para mim é a grande dama da poesia, com temáticas voltadas para o metafísico, para a história, para o romanceiro, para a Inconfidência Mineira. Todos os poemas da Cecília Meirelles, para mim, são como verdadeiras preces. Quando ela diz, eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Eu fiz desses versos e da trajetória da Cecília Meirelles como poeta e como professora, com toda uma saga na educação, uma grande inspiração para a minha vida. Drummond foi o encontro com o verso livre, foi o encontro com o modernismo, com uma poesia, ao mesmo tempo, clara e enigmática. Não é à toa que seu livro de poemas se chamou Claro Enigma, um dos títulos mais lindos da literatura brasileira, e mostrou que tinha uma pedra no meio do caminho, e que essa pedra era a nova poesia que estava sendo marcada. E o Manuel Bandeira, também maravilhoso, ao lado do Mário de Andrade, que é o papa do modernismo, ele também é uma espécie de São João Batista do modernismo. A correspondência entre ambos vai firmar toda uma estética do modernismo, e a paixão e a humildade do Manuel Bandeira nos seus poemas é algo que realmente marca. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço pela sua companhia e até a próxima edição.